Vamos lá, gente. Seguindo aí o terceiro vídeo para a gente terminar. São 16 artigos de fé. Esses vão ser mais rápido aí. Se vocês estivessem em sala de aula, acredito que ia demorar um pouquinho mais. Mas eu estou fazendo de forma bem prática aqui. Espero que vocês estejam gostando e compreendendo. E se tiver dúvida, pode me mandar que com certeza, na medida do possível, eu vou responder e tentar esclarecer qualquer dúvida. Vamos lá. 11º artigo de fé, a igreja. Cremos na igreja, a comunidade que confessou a Jesus Cristo como Senhor, o povo da aliança de Deus, feita novo em Cristo, o corpo de Cristo congregada pelo Espírito Santo através da palavra. Na verdade, a igreja, ela passou a existir da forma que Jesus Cristo é Senhor, a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali nasce a igreja e a gente vai ver hoje a igreja se expandindo pelo mundo todo. A igreja, ela representa também a aliança de Deus feita lá na cruz. Quando Deus, ele através do seu sacrifício, ele tornou essa condição hoje de nós sermos igreja, não no sentido de uma igreja escravizada, mas uma igreja livre pelo sacrifício de Jesus. E nós congregamos e a atuação do Espírito Santo acontece hoje dentro da igreja. A igreja é o corpo, a igreja é onde se reúne todos os membros, aonde Cristo é o cabeça. Deus chama a igreja a expressar a sua vida na unidade e comunhão do Espírito, na adoração, através da pregação da palavra, através da observação dos sacramentos. Já falei aqui sobre os 2 sacramentos que nós acreditamos, que é o batismo e a ceia, e no ministério em seu nome, pela obediência a Cristo, viver santo e responsabilização mútua. Então a igreja é um organismo vivo, direcionado pelo Espírito Santo, mas que é necessário para a vida do ser humano. A missão da igreja no mundo é a participar do ministério de redenção e reconciliação de Cristo no poder do Espírito Santo. Então a igreja, na realidade, ela é um organismo levantado por Deus para reconciliar o mundo com Cristo, né? Então, quando a gente olha para a igreja, a missão da igreja não é ser um clube, a missão da igreja não é ser um lugar de encontro, mas a missão da igreja é a gente entender que a gente chega aqui, a gente presta o nosso culto, mas quando nós nos retornamos para nossa casa, a igreja, ela deve atuar mais da porta para fora do que da porta para dentro. Ela deve reconciliar o mundo com Cristo. A igreja cumpre a sua missão fazendo discípulos através do evangelismo, através do ensino, através da compaixão, da proclamação da justiça e testemunho do reino de Deus. Então, todos nós somos igreja. Quando nos reunimos, mas nós não deixamos de ser igreja lá fora quando nós estamos fazendo evangelismo, ensino, compaixão, proclamação da justiça e testemunhando o reino de Deus nas nossas vidas. Então é importante isso, a gente entender sobre a igreja. Vamos avançar um pouquinho ainda sobre a igreja? A igreja é uma realidade histórica que se organiza em moldes culturalmente condicionados, existe tanto como um corpo universal quanto congregação local. Então a gente, quando olha para a igreja, existem denominações diferentes. Deixa de ser igreja? Não. São formas, às vezes, de pensar um pouco diferente, às vezes algumas mais avivadas, outras menos avivadas, mas a Igreja Universal, ela é declarada a partir do momento que uma pessoa ela confessa Jesus como o único, suficiente Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida e ela vai escolher uma igreja para congregar. Mas a gente deve entender também que é importante a gente ter a nossa igreja, a gente ter o local que a gente pode chamar de casa e saber. Então a gente está fazendo esse estudo para você saber como que a igreja Nazareno pensa, isso é importante. Deus chama a igreja a viver sob o seu governo, em antecipação da consumação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o governo, ainda que a gente tenha os nossos artigos de fé, mas quando eu falei que todos os nossos artigos de fé, eles são extraídos da Bíblia, que o governo da igreja, ele não é do homem, o governo da igreja é de Deus, a igreja é de Deus. Então a gente deve viver sobre o governo de Deus. Existe algo que se chama dogma e doutrina. Doutrina é uma só, doutrina é bíblica. E o dogma, às vezes, principalmente aquelas igrejas de uso e costumes,
elas vão implantar dogmas, são algumas coisas que é imposta pelo homem. Não pode usar, cortar cabelo, mulher tem que usar vestido, homem sendo de um lado, mulher do outro, são dogmas. Na verdade, a gente está sobre o governo de Deus, sobre a doutrina de Deus, isso é importante. Vamos seguir? Agora, o batismo. Cremos que o batismo cristão ordenado pelo nosso Senhor é um sacramento que significa a aceitação dos benefícios da expiação de Jesus Cristo. O que é o batismo? Quando a pessoa vai se batizar, a pessoa, ela, ao se batizar, ela está mostrando de uma forma pública não somente a aceitação dos benefícios da expiação de Cristo, mas ela está se comprometendo também. Ela está dizendo agora que ela é uma nova pessoa através de uma forma pública. Para ser administrado, os crentes e constitui uma declaração da sua fé nele como seu Salvador e do seu pleno propósito de andar obediente em santidade e retidão. Lembra que eu falei? De uma forma pública, ele está agora se comprometendo a andar de uma forma obediente e também buscar uma vida de santidade, retidão, coisas que assim agradam a Deus. Sendo o batismo símbolo da nova aliança, as crianças poderão ser batizadas quando os pais ou tutores o pedirem, os quais ficarão na obrigação de lhes assegurar o necessário ensino cristão. Aqui é só para dizer que a Igreja Nazarena ela é muito interessante, porque a gente não tem um versículo específico de criança sendo batizada. Mas também a gente não tem um versículo específico que não pode batizar criança. Então, se os pais, os tutores, eles procurar o pastor e falar assim, eu quero batizar, e eles assumirem a responsabilidade pelo ensino, pelo desenvolvimento, pelo amadurecimento dessa criança, a Igreja Nazarena também ela não é contra. Ela vai batizar, mas vai apresentar que essa responsabilidade não é da criança, mas essa responsabilidade é dos pais. Então, a gente também não tem nenhuma objeção quanto a isso. O batismo ele pode ser administrado por aspersão, efusão ou imersão. O que é isso, pastor? Aspersão é você pegar, por exemplo, um raminho, uma pessoa que está lá na UTI e ela está num quadro que os médicos, a medicina falou que não tem mais jeito, mas ela quer ser batizada. Eu não vou pegar e afundar aquela pessoa na água, mas eu posso ir lá e jogar um pouquinho de água sobre a testa dela. Esse é o batismo por aspersão. Efusão é, por exemplo, eu pegar um jarro d'água e derramar esse jarro d'água na cabeça da pessoa. E imersão é quando a pessoa ela num ambiente assim, uma piscina, por exemplo, ela vai ser ali, vai imersa e vai se levantar. Então é o batismo por imersão. Na verdade, tanto aspersão, efusão ou imersão só muda a quantidade de água. O simbolismo é o mesmo. E aí fica, até está escrito aqui, segundo o desejo de cada candidato. Ficou alguns versículos aí que vai falar sobre batismo, depois você dá uma olhada. Vamos avançar, ô glória! A ceia do Senhor. Ceia do Senhor, vamos lá, esse daqui é o nosso segundo sacramento. Deixa eu falar aqui que talvez eu não falei. O que é sacramento? Sacramento vem daquela ideia, é sacro, do sagrado, e mento vem do mandamento. Então é um mandamento sagrado. Então nós temos dois sacramentos, o batismo e a ceia. Cremos que a ceia é um memorial de comunhão. O que é um memorial, irmão? É um ato de lembrarmos. Quando a gente monta a ceia, a gente deve olhar ali vai ter os dois elementos da ceia, que é o pão e é o suco de uva, no caso, o vinho, né? O suco e o vinho, que vai representar o corpo e o sangue de Jesus. Mas se tiver outros elementos, são meramente decorativos. O único elemento que deve ser apresentado na ceia do Senhor é o pão e o cálice, o suco de uva ali, o vinho, porque são os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. E quando fala o memorial de comunhão, porque isso é importante a gente fazer com o corpo da igreja. As pessoas entenderem que a gente está se reunindo ali para celebrar assim, aquilo que Jesus ele fez, se antes nós éramos condenados, se antes nós éramos escravos do pecado, o ato de Jesus na cruz ele veio para nos libertar. E diz assim, instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é essencialmente um sacramento do Novo Testamento. A gente não vai ver isso no Antigo Testamento, que declara sua morte sacrificial, porque o simbolismo da ceia do Senhor ali é o corpo e o sangue de Jesus.
é especialmente para aqueles que estão preparados para uma reverente consideração do seu significado e por meio dela anunciam publicamente a morte do Senhor até que ele volte. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, irmão, em nome de Jesus, a ceia ela não é para qualquer um. A ceia é para aquela pessoa que ela declara Jesus Cristo, que ela testemunha de Jesus Cristo, que a sua vida expressa Jesus Cristo. Então, nós temos que ter isso. Então, eu posso proibir alguém de tomar ceia? Não posso. Mas também a pessoa ela deve se avaliar. Eu tô preparado, eu tô pronto. Então, o que nós, como Igreja Nazarena, a gente faz? Quando nós vamos celebrar a ceia, a gente apresenta o que é a ceia e os critérios de uma pessoa para tomar ceia. Agora, quanto a decidir eu tomo ou não tomo a ceia, é uma decisão pessoal. E diz assim: sendo esta a festa da comunhão, somente aqueles que têm fé em Cristo e amor pelos irmãos devem ser convidados a participar dela. Agora vamos lá. Será que eu consigo entrar no coração da pessoa e ver quem tem fé em Cristo e quem tem amor pelos irmãos? Não consigo, é só Deus que consegue. Então, por isso que é uma decisão pessoal. Vamos lá. 14º artigo de fé, a cura divina. Nós cremos na doutrina bíblica da cura divina e exortamos o nosso povo a oferecer a oração da fé para a cura dos doentes. Eu não tenho dom de cura. Irmão, mas qualquer pessoa que crê em Jesus, ela pode colocar a mão sobre uma pessoa e orar crendo que a pessoa ela vai ser curada. Nós somos chamados a ser bênção, nós somos chamados a levar Jesus. E numa condição de enfermidade, o pastor não está aqui, você pode colocar a mão na pessoa, orar e crer. Se você fizer a oração da fé, crendo Deus, ele pode curar, porque quem cura na verdade não é o homem, quem cura é Deus, né? Cremos também que Deus cura através dos meios da ciência. Por quê? A Igreja Nazarena é muito equilibrada, irmão. Hora que Deus vai curar. E às vezes, se a pessoa ela for no médico tomar um remédio, ela vai ser curada. Tem um monte de gente aí que hoje, através de um remedinho, ela consegue controlar a pressão, consegue controlar a diabetes, consegue controlar algumas coisas, porque Deus ele também deu sabedoria à ciência, à medicina. Então, nós não somos aquele crente que, não leva no médico. Irmão, em nome de Jesus, você tem que crer. Eu acredito que existe, assim, a condição. Primeira coisa, ora, crendo que Deus pode curar. Mas também não abra mão dos meios que Deus ele deu para a ciência e para a medicina. Deixei alguns versículos aqui, depois você pode dar uma olhada. Destaquei Atos, capítulo 5, do versículo 12 ao 16. 15º, estamos terminando. A segunda vinda de Cristo. Cremos que o Senhor Jesus ele voltará outra vez, que nós, os que estivermos vivos na sua vinda, não precederemos aqueles que morreram em Cristo Jesus, mas se permanecermos nele, seremos arrebatados com os santos ressuscitados para encontrarmos o Senhor nos ares, de sorte que estaremos para sempre com o Senhor. Na segunda vinda de Cristo, glória! Nós cremos sim que todos aqueles que morreram, perseveraram em Cristo serão ressuscitados, mas nós também subiremos ao céu e nos encontraremos com o Senhor Jesus. Ele vai voltar e continue perseverando e crendo nisso, irmão. Vale a pena, em vida ou talvez depois da morte, não sei. Mas eu queria estar aqui vivo e ver o Senhor retornando. Quem sabe ele vai dar essa condição de privilégio para nós. Mas se não for assim, que nós, ainda quando a gente vier a falecer, que nós possamos estar firmes com Jesus e nós vamos ressuscitar naquele grande dia. Deixei alguns versículos aqui, Filipenses 3, 20 e 21 e Apocalipse 1, 7 e 8, mas tem outros versículos para você também. Vamos lá para a gente terminar. 16º artigo de fé. Ressurreição, juízo e destino. Aqui a gente vai ver o ato final de Deus, né? E lembra que eu falei daqueles dois grupos? O grupo que vai ser salvo e o grupo que vai ser condenado? Vamos começar lá na ressurreição. Cremos na ressurreição dos mortos, que tanto os corpos dos justos como os dos injustos serão ressuscitados e unidos com os seus espíritos. Os
que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Nós herdaremos a vida eterna. Ô glória, aquele grande dia onde Deus ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos tenho preparado. Mas contrapartida disso também, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. E esse dia para alguns será bem triste, porque Deus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. E ali a gente vai ouvir choro e ranger de dentes. Será muito triste. Cremos no juízo vindouro, no qual cada pessoa terá de comparecer diante de Deus, para ser julgada segundo as suas obras nessa vida. Lembra que eu falei que é impossível uma pessoa que conhece a Deus, ela continuar sendo a mesma pessoa? Deus, ele muda a nossa vida. Então a obra é consequência do encontro verdadeiro com Deus. E naquele grande dia do juízo, todo joelho vai se dobrar. Alguns para receber a coroa da vida, outros para receber a condenação eterna. Nós cremos também numa vida gloriosa, e aqui eu estou falando de destino. Esse destino ele é eterno e assegurado a todos aqueles que creem em Jesus, nosso Senhor, para a salvação. Os seguem obedientemente, então a gente deve não somente entregar a nossa vida para Jesus, mas a gente deve perseverar em seguir o Senhor Jesus, e que os que são impenitentes até o fim sofrerão eternamente no inferno. Isso é muito triste, porque tem muitas pessoas que elas conhecem a verdade, mas não querem viver a verdade. Elas querem viver impenitentemente, continuar no erro. E isso é muito triste. E aqui a gente termina, então, o terceiro vídeo falando sobre os artigos de fé. Glória a Deus, Deus abençoe. Vou mandar os vídeos para você, mandarei também o questionário. Espero que você me responda, encaminhe para mim. E nós aí, dia 9, nós teremos o nosso culto, não só de batismo pela manhã, mas à noite para receber os novos membros. Deus abençoe, em nome de Jesus, abraço!